Devido ao fato que grande número dos nossos amigos certamente nasceram nas décadas de 70, 80 ou 90, não foram, portanto, testemunhas das radicais mudanças de comportamento da década do ano 60. Não tendo presenciado as mudanças daquela época, muitos de nós não temos uma noção exata do que representa muitos dos costumes que prevalecem em nossos dias. De onde vieram? Qual foi a sua origem? Com que objetivo foram implantados? Que movimento estava por trás de tudo isto? E qual deveria ser a nossa posição hoje em relação a todas essas mudanças que ocorreram há algumas décadas atrás? Com o objetivo de voltarmos na história, especialmente aos anos 60, e nos situarmos naquela década de mudança tão influente, sugerimos que o amigo leia o site que estamos nos referindo aí na tela, que é uma notícia dos anos 60 feita pela Folha. Lendo esta matéria, que foi escrito sem nenhuma intenção ou interesse em assuntos religiosos, percebemos claramente que as radicais mudanças que ocorreram naquela época foram impulsionadas por rebeldia, um espírito revolucionário contra a ética e a moralidade, uma rejeição a alguns padrões estabelecidos por Deus, como a pureza sexual, a posição da mulher, a diferença entre o homem e a mulher, a submissão dos jovens aos mais velhos. Este espírito revolucionário usou os meios mais poderosos para expandir suas ideias ao mundo inteiro, como a moda, a música, o cinema, novela, artistas, cidades estratégicas, movimento estudantil, propaganda, etc. É interessante que, ao lermos artigos que pertencem à nova era, lá encontramos o movimento unissex associado a esse sistema, que todos sabemos é contra a Bíblia e anticristã. Dentre os seus muitos objetivos, encontramos muitos que estão em completa rebeldia contra Deus e os padrões estabelecidos por Ele para a humanidade. Para termos uma pequena noção do que pensa este movimento, alistamos abaixo algumas das suas ideias e propósitos. Vemos, primeiramente, destacado: o amor materno é prejudicial e leva os filhos ao isolamento. O carinho e cuidado que a mãe tem com a criança desde a infância é prejudicial. Os filhos ficam demasiadamente apegados à mãe e sentem dificuldade em se socializarem e fazerem parte ativa de uma sociedade futura. O segundo ponto que vemos defendido por esses ideais é necessário prosseguir com a emancipação da mulher. A mulher precisa se impor, ser mais ousada, se deseja uma vida livre. Como consequência deste movimento, a graça e a feminilidade, características da mulher, se desvaneceram e o que era agradável ao coração desapareceu, dando lugar ao ódio e à competição. A mulher não é mais feminina, delicada, dócil, modesta, não. Ela tem que se impor. A mulher deixou de ser ajudadora e ajuntora para ser rival. Hoje os homens têm medo das mulheres, elas competem com eles e os vencem. Há milhares de chefes de família desempregados que não conseguem emprego, enquanto milhares de mulheres solteiras, divorciadas, livres, ricas, ocupando seus lugares nas empresas, fábricas, lojas e repartições públicas. Terceiro ponto: para emancipar mais depressa, é bom que haja uma troca de papéis entre homens e mulheres. Cada vez mais isto está se tornando comum. Os homens estão ficando em casa para cuidar dos filhos e da casa, enquanto a mulher sai para o combate,
trabalhar lá fora não é de se apontar e de se espantar, pois que muitos homens perdem o interesse natural por sua mulher, pois ela não é mais aquela delicadeza feminina, mas passa a ter certas características semelhantes aos homens. Por outro lado, esta mulher, na sua carência, lá fora é tentada a se envolver com outro. Terceiro ponto, a dor do parto é uma violência à mulher. O movimento tem o propósito de corrigir este erro. O movimento diz que a dor do parto é o maior erro da natureza contra a mulher e, por isto, estão a caminho de corrigir este erro, entre aspas, dado à mulher um ventre de vidro, entre aspas também, uma arrogante blasfêmia contra Deus. O quarto ponto, o símbolo Yong-Yang, tão conhecido que representa o equilíbrio das forças cósmicas negativas e positivas, é usado também por este movimento. A sua mensagem é anular a ideia de pecado. Não existe pecado. O bem e o mal se equilibram juntos. Nenhuma coisa é totalmente má, como nenhuma coisa é totalmente boa. Homem e mulher têm, de igual modo, tendência masculina e feminina que precisam ser exploradas. Nenhum homem é totalmente masculino, nenhuma mulher é totalmente feminina. Por estes poucos pontos destacados sobre este movimento, dá para se perceber de maneira clara uma oposição a Deus, aos princípios estabelecidos por Ele para o ser humano e sua criação, seus propósitos e suas doutrinas. Os propósitos deste movimento são totalmente opostos aos princípios de Deus encontrados nas Escrituras. Então poderíamos perguntar: quem está por trás deste movimento? De onde vem o poder de influência deste movimento? Que o amigo considere bem este assunto. Este movimento tem trabalhado de forma oculta já há muitos anos, mas agora já podemos ver o despontar dos frutos com muita evidência na sociedade. Por exemplo, o casamento de homossexuais sendo aprovado em vários países conhecidos como cristãos e no Brasil em proposta de lei a ser aprovada. Esta proposta tem como sua maior defensora a propagadora, uma das principais autoridades do nosso país. Em São Paulo e também em outras cidades importantes do Brasil e do mundo tem sido realizado anualmente, com o apoio das principais autoridades, nos pontos mais conhecidos das cidades, encontros de gays e lésbicas, procurando conscientizar a população, principalmente as crianças, que são levadas pelos pais de que não há nada de errado nisto. Não é por acaso que o número de homens e mulheres que estão assumindo-se homossexuais e lésbicas estão aumentando a cada dia. A socióloga Jacqueline Pitag, ao ser interrogada sobre a tendência de alguns homens assumindo coisas de mulheres, responde: a moda unissex significou somente que as mulheres podiam vestir roupas masculinas, não o contrário. Nesse sentido, revelou uma tentativa das mulheres de, por alguma forma, entrarem no universo masculino. Mas os homens continuaram vestindo como antes, porque na nossa cultura tudo que se identifica com o feminino é desvalorizado. O estereotipo da mulher é de um ser frágil, inseguro, emocional, fútil, preocupada com o corpo e voltada para dentro do lar. O estereotipo masculino é de alguém forte, voltado para fora, para o trabalho externo. Na medida em que um homem assume coisas de mulher, ele abre uma porta para que as mulheres penetrem também no terreno reservado aos homens. É uma proposta de maior igualdade no relacionamento homem-mulher, que até agora tem se marcado pela ênfase nas diferenças, o que se desdobra em 1000 símbolos. Moda, inclusive, desde a fitinha cor-de-rosa no cabelo da menina, enquanto o menino
não usa fita. Na medida em que um homem não se considera desvalorizado ao assumir comportamentos femininos, que ele não se considera fragilizado por isso, ele está fortalecendo também a mulher. Mais à frente, ela fala sobre a importância de alguns movimentos. Sobre este ponto de vista, é importante o trabalho político do feminismo, do movimento dos negros, do movimento dos homossexuais, pela valorização, pela afirmação de que a cultura vê como inferior. Um movimento como o feminista vai colocando na cabeça das mulheres, mesmo quando ainda presas por estruturas internas inconscientes aos velhos padrões, informações que questionam a hierarquia sexual e os efeitos não se apresentam de imediato, são muitas as mulheres que adquirem a consciência de que precisam mudar seu cotidiano. Isto está na Folha de São Paulo, domingo, do dia 12 de outubro de 1980. O movimento unissex atua poderosamente na moda, eliminando lenta e progressivamente as diferenças entre o masculino e o feminino. Roupas iguais para ambos os sexos, cortes de cabelos iguais, esportes iguais, vícios iguais, parceiros sexuais iguais, papéis nas sociedades iguais, etc. Distribuindo e destruindo a diferença entre homem e mulher, o movimento estará golpeando violentamente um ponto básico estabelecido por Deus na criação e que se encontra nas Escrituras: a submissão. A igreja é submissa a Cristo, assim como a mulher foi criada submissa ao homem, conforme Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24, e assim como Cristo foi submisso ao Pai, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. A submissão da mulher ao marido, ou seja, ao homem, é uma figura da submissão da igreja para com Cristo. Destruindo esta diferença, a igreja não precisará mais ser submissa a Cristo, o que infelizmente já está em moda. Igrejas que não mais se submetem ao Senhor, não observando os princípios da palavra de Deus, a sã doutrina, mas seguindo as renovações e preceitos de homens para satisfazerem os seus caprichos, suas paixões. Qual tem sido a minha posição em relação a este movimento? Você tem pensado nisto? Este movimento é satânico. Os seus propósitos são totalmente contrários aos propósitos de Deus. Quando aderimos a este movimento, concordamos com suas ideias, amoldando-nos a ele, conformando-nos com os seus usos, conscientes ou não, estamos sendo cúmplices deste violento ataque contra Cristo e sua palavra e ajudando um movimento maligno como este a alcançar seus propósitos e destruir aquilo que Deus criou para ser preservado em todas as gerações para o bem de todos os povos. Agindo assim, conformando-se a este movimento com seus usos, estamos sendo desleais a Cristo e pecando por omissão, deixando de manifestar a diferença visível entre a luz e as trevas. A posição de todos os filhos de Deus, que devem resplandecer como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta, é estarem em contradição total a este movimento. Só serviremos como luz se formos diferentes daqueles que estão nas trevas, na sua forma de pensar, crer, agir, vestir, falar e viver. Levantemo-nos, irmãos e irmãs, corajosamente em oposição a este movimento sutil. Defendemos e vivamos os princípios estabelecidos por Deus, sem medo ou vergonha. Não permitamos que este mal penetre sorrateiramente entre nós. O Senhor espera a ação da nossa parte. Coragem e ousadia com espiritualidade. Presbíteros, pastores do rebanho, ensinadores, jovens que amam o Senhor, Ele espera a ação da sua parte. Não atitudes carnais e grosseiras, não extremismo e falta de consideração pelos outros, mas com carinho e respeito pelas pessoas, podemos defender os princípios
sadios da palavra de Deus, orando e agindo, aconselhando, admoestando e esperando a ação do Senhor entre nós. Que nós possamos estar acordados para estas coisas. É impossível estudar as Escrituras na sua totalidade sem perceber que o Senhor tem interesse nas nossas vestes. Desde as primeiras páginas da Bíblia encontramos referências com respeito às vestimentas, e estas referências percorrem as páginas da Bíblia até o último livro, o Apocalipse. Em vários textos, as vestes são alegóricas ou símbolos de algumas verdades, mas em muitas destas referências fala-se de maneira literal de nossa maneira de vestir. Além dos vários textos literais sobre as vestes, nós encontramos algumas partes da Escritura onde encontramos princípios espirituais, onde podemos testar qualquer uso ou costume que temos para ver se devemos ou não adotar em nossa vida cristã. Vamos, portanto, analisar algumas destas referências. Primeiramente, Mateus, capítulo 23, versículos 25 a 28, e 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Por favor, leia estes textos cuidadosamente em sua Bíblia e mantenha-a aberta antes de continuar a leitura. Repito novamente os livros: Mateus capítulo 23, versículos 25 a 28, e o versículo citado, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Um dos discursos mais comuns que constantemente ouvimos em relação às vestes ou dos adornos é justamente baseado nestes textos. Alguns afirmam que o Senhor está interessado no coração do homem, no interior, no espírito, portanto, não está preocupado com o exterior. O importante, dizem, é ter vida interior, Cristo no coração, ter um bom testemunho, ser amável com as pessoas, gentil, honesto, espiritual. Este é o verdadeiro adorno que o Senhor requer. A roupa, o corte do cabelo, a maquiagem, os adereços, adornos, o Senhor não se preocupa com eles. Somente os fanáticos, os legalistas, se prendem por estes assuntos. Esqueçamos qualquer opinião particular que tenhamos sobre este assunto e observemos o texto com atenção para perceber com clareza o que o Senhor Jesus está ensinando em Mateus capítulo 23, versículo 26. Limpai primeiro o interior, para que também o seu exterior fique limpo. O Senhor não está ensinando que o que importa é limpar o interior, mas está mostrando que limpando primeiro o interior, o exterior também, consequentemente, sofrerá modificação, terá que ser limpo, limpando por dentro para ficar limpo por fora. Pensemos em um copo cristalino, transparente. Ao limparmos o seu interior, as sujeiras ou manchas externas ficarão mais evidentes, se tornarão mais visíveis, exigindo-se assim que sejam eliminadas por uma lavagem externa. O ensino do Senhor em Mateus capítulo 23 claramente é uma repreensão aos escribas e fariseus que estavam encobrindo a sujeira interior pela capa religiosa exterior. Esta prática, infelizmente, ainda hoje é uma realidade na cristandade, onde alguns querem regenerar as pessoas de fora para dentro, cortando seus costumes, vícios, mudando suas roupas e agregando-as à congregação evangélica, exigindo obediência às suas muitas regras. Isto é deplorável. Mas aquele que verdadeiramente tornou-se uma nova criatura em Cristo, teve o seu interior lavado e regenerado pelo trabalho do Espírito Santo. Esta renovação interior não desejará ficar escondida dentro de uma capa exterior que não seja digna da sua realidade, mas uma capa que esteja negando
ou ocultando a realidade de que houve ali uma transformação interior. A regeneração deve necessariamente ser manifestada exteriormente por mudanças, incluindo a maneira de tratar o corpo, especialmente a nossa maneira de vestir. Isto nos leva a pensar em mais um texto importantíssimo sobre este assunto. Romanos capítulo 12, versículos 1 a 2. O apóstolo usa uma linguagem apelativa. Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus. O Espírito Santo, quando quer falar a nós com respeito ao uso do nosso corpo, ele apela à nossa consciência, fazendo-nos pensar nas misericórdias de Deus, em como Deus nos preservou, nos tolerou, foi longânimo conosco, condenou sobre o seu próprio Filho as nossas iniquidades, nos cobriu com sua justiça, nos deu a paz, nos transformou em seus filhos e servos, nos deu o seu Espírito Santo, a segurança eterna da salvação e muito mais. Agora, baseado nisto, isto é, nas suas misericórdias para conosco, ele pede, com rogos, que apresentemos a ele os nossos corpos, não o nosso coração ou o nosso interior, mas nosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 1, sacrifício é aquilo que me custa alguma coisa, algo de que eu tenho de abrir mão, renunciar, entregar completamente, por mais que eu ame ou eu renuncio. Assim eram os sacrifícios no Velho Testamento, aquele cordeiro mais bonito, perfeito, ele deveria ser escolhido e sacrificado completamente ao Senhor até as cinzas. Como estou me vestindo? Como estou apresentando o meu corpo ao Senhor? Tem sido como sacrifício ou estou cuidando, usando, vestindo de acordo com os meus gostos, os quais considero um sacrifício doloroso demais para renunciar? A sua maneira de apresentar o corpo ao Senhor diariamente se encaixa nestas qualidades: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Senhor dirigiu a Abraão, em Gênesis capítulo 22, um pedido que, ao nosso ver, era muito difícil de ser atendido. O Senhor pediu a Abraão que ele lhe sacrificasse aquilo que ele mais amava, Isaque, seu único filho, o que ele tanto amava. O amor de Abraão para com o Senhor foi evidenciado de uma maneira clara e prática, quando, diante deste pedido, não hesitou, dispôs-se imediatamente a sacrificar ao Senhor o seu amado e único filho. Se hoje o Senhor, através da sua palavra, dirige-se a você pedindo que renuncie à roupa que você mais ama, o estilo de vida ou moda que você mais ama, você está disposto a fazer isto? De qual lado o seu amor ficará? Da moda ditada por um movimento anticristão? Ou do Senhor que abriu mão do seu amado Filho por amor a você? Adotar um estilo de vida mais próximo à Bíblia é um sacrifício muito penoso para você? O Senhor Jesus disse: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João capítulo 15, versículo 15. O versículo 2 de Romanos capítulo 12 é ainda mais prático e direto quando diz: Não vos conformeis com este mundo, com este século. Não tomar a forma externa do mundo, sistema regido pelo Deus deste século, ao invés de tomar a forma, conformar, amoldar a este sistema, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma transformação externa produzida, induzida pela renovação que houve no interior, aqui descrito como mente. É inadmissível pensar que um corpo que se tornou santuário do Espírito Santo, tendo toda a forma externa conformada ao sistema regido pelo Deus deste século, que é inimigo de toda a santidade,
Vamos analisar agora mais 2 livros das Escrituras. Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, e Filipenses, capítulo 2, versículo 15. O mundo nos observa atentamente. Ele não está interessado no comportamento dos seus cidadãos, mas tem um interesse vivo pelo comportamento do crente. Muita coisa absurda no comportamento do mundano passa despercebido, mas qualquer detalhe, por menor que seja no comportamento do crente, é percebido imediatamente e levado em conta. Isto é assim porque somos luz. Se fôssemos trevas, nosso comportamento nem seria percebido. Consideremos um crente em uma avenida movimentada, em um ônibus, na fila do banco ou no supermercado. O primeiro, e talvez único sinal visível da nossa diferença e da nossa união com Cristo seja a nossa roupa. Quando alguém descrente de longe percebe em nós alguma diferença, logo é despertado a nos observar em nossos gestos, palavras, atitudes, e nesta observação, que foi despertada pelo primeiro sinal visível de que despertou a sua atenção, poderá glorificar a Deus ou blasfemar o santo nome de Cristo, dependendo das atitudes que perceber em nós. Por outro lado, quando este mesmo alguém não percebe nenhuma diferença visível em nós no primeiro olhar, não se interessará em nos observar, pensando ser apenas mais um mundano, e assim qualquer boa atitude nossa será jogada fora. Cristo não será glorificado, pois estávamos escondidos atrás de uma capa comum ou mundana. Pensemos em alguém perdido no meio da multidão, desejoso, carente de ouvir algo das Escrituras para a sua vida. Poderá ele reconhecer em nós, apenas em olhar a nossa maneira de vestir, que somos discípulos de Cristo? Desejará ele nos ouvir ou pedir ajuda espiritual? Lembro-me de vários irmãos e irmãs contando de como foram arguidos por pessoas estranhas sobre sua fé quando observavam sua diferença de e não, o comportamento e na forma de vestir. Posso contar de uma moça que trabalhou na mesma empresa em que trabalhei e somente descobri que pertencia a uma denominação evangélica quando a encontrei na porta recepcionando as visitas. Foi uma surpresa para mim, pois durante meses em que havia na empresa, não pude ver nenhum sinal de Cristo habitando naquela vida, e mesmo que ela tivesse testemunhado a sua fé junto aos companheiros na empresa, creio que não a levariam a sério, pois a sua forma de vestir era uma contradição da sua união com o Senhor Jesus Cristo. O segredo do sucesso da luz é justamente a sua diferença. A luz é contraste das trevas. Ela é diferente das trevas. Quanto mais diferente ela for, mais chamará a atenção e funcionará como luz. Se, como a luz do mundo, nós desejarmos ser iguais ao mundo, começando por nossa maneira de vestir, estaremos extinguindo a luz, ocultando a luz e traindo nosso Senhor, aquele de quem a Escritura diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Meus irmãos e irmãs, você tem sido reconhecido como crente, discípulo de Cristo, servo de Cristo no meio da multidão? No meio da geração pervertida e corrupta de hoje, você tem demonstrado algum sinal de diferença, alguma luz, começando por suas roupas? Vamos analisar agora alguns versículos em questão de sensualidade, na relação do nosso vestimento. Vamos ver isto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 8. O Dr. Lichtenstein, um criminalista de renome da prisão de Toms, em Nova York, afirma, abre aspas, num período de 12 anos entrei em contato com 170 mil detentos. Índices de crimes sexuais estão aumentando de uma maneira alarmante e não se pode esperar melhora enquanto a causa não for eliminada.
No nosso caso, as roupas indecentes que se usam hoje em dia, por mais inocente que a moça pareça ser, se usar roupas justas e degotadas, sem mangas e de saias curtas, isto tem uma forte influência nos crimes cometidos. Fecham aspas. Até aí são as palavras dele, do doutor. O Deus deste século, que dita as normas deste mundo da moda, no comércio, no cinema, na arte, na literatura, na cultura, propaganda e demais áreas, descobriu a maneira de atrair a atenção e interesse dos homens à sensualidade. A beleza do corpo feminino tem sido o meio mais usado para atingir os mais variados objetivos. Infelizmente, a sensualidade tem sido grandemente usada por Satanás para introduzir na igreja o poderoso fermento da imoralidade que se manifesta nos seus mais variados aspectos, corrompendo os olhos, a mente e o corpo daqueles que foram feitos santuários de Deus e que são chamados a glorificar a Deus no vosso corpo, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Se possuíssemos o poder de revelar o que se passa na mente de nossos queridos irmãos na hora das reuniões, na hora solene do partir do pão ou nas confraternizações, nos convenceríamos mais rapidamente do mal, da sensualidade descoberta entre nós, se soubéssemos como alguns estão sendo bombardeados diariamente por pensamentos de impureza, incentivados por algumas das vestes escolhidas pelas mulheres. Alguns se encontram vencidos por paixões carnais que têm sido despertadas pelas roupas degotadas, insinuantes, justas ou transparentes usadas por pessoas que partilham a mesma fé. Estes não estão podendo mais se aproximar do Senhor com corações purificados de má consciência. Outros, por sua vez, que se encontram na mesma situação, estão participando ativamente no ministério e no partir do pão, mesmo com seus corações contaminados pela sensualidade livre comum em muitas igrejas nos nossos dias. Irmãos, acordemos, atendamos o que o Senhor está dizendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 6 a 8. O Senhor, contra todas estas coisas, é o vingador. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Deus julgará os impuros e adúlteros. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13 a 19. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Fugi da impureza. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Como descobrir a roupa que devo usar? Talvez esta seja a pergunta de muitas irmãs e muitos crentes homens. Ao procurarmos nas Escrituras um texto que especifique quais peças de roupas devemos usar hoje, os quais são as roupas masculinas, ou quais são as roupas masculinas e quais são as femininas, não iremos encontrar. Mas encontramos princípios básicos que devem ser observados pelo povo de Deus quanto à sua maneira de trajar, a diferença, a decência e o bom senso. Estes três princípios têm inimigos muito fortes. O movimento unissex luta para anular a diferença entre o homem e a mulher. A moda luta para despertar a sensualidade, colocando como comum aquilo que não é decente. A nossa carne, por sua vez, não gosta de usar o bom senso. Creio ser evidente ainda hoje, depois de décadas da poderosa influência unissex, que tradicionalmente a calça é roupa masculina, enquanto o vestido e as saias, roupas femininas. A calça é roupa operária criada para serviços próprios aos homens. O jeans era tecido humilde, usado nas indústrias pelos operários antes de se tornar o enorme sucesso de vendas
a roupa mais usada em todo o mundo por homens e mulheres. O movimento unissex lançou a calça jeans para as mulheres, pregando igualdade com os homens, exigindo o direito de serem também operárias iguais aos homens. Este movimento, conforme a matéria da Folha que nos referimos no início deste vídeo, era uma rebeldia contra os costumes morais e éticos da sociedade, uma evolução no comportamento feminino. Por outro lado, pensamos na sensualidade provocante que a calça oferece, revelando os traços sensuais do corpo feminino que são excitantes aos olhos masculinos. Uma pesquisa na área da saúde da mulher revela que a calça, especialmente a calça jeans, apertada é prejudicial à sua saúde, proporcionando um ambiente para bactérias que poderá ser nocivas até a sua fertilidade. Ela deveria preferir roupas mais leves e soltas para o bem da sua própria saúde. Tradicionalmente, o vestido ou a saia são reconhecidos como roupa feminina e sendo eles decentes, sem qualquer decotes insinuantes e tendo comprimento suficiente para cobrir as partes mais sensuais da mulher. Se encaixam perfeitamente nos princípios exigidos pelas Escrituras. Diferença visível da roupa do homem. Decência, cobrindo suficientemente, ocultando traços mais sensuais e provocantes, sendo, portanto, decente. Bom senso. Satisfazendo o princípio de 1 Coríntios capítulo 8 e Romanos capítulo 14, não escandalizemos os fracos, não colocando tropeço ao nosso irmão, não entristecendo nosso irmão. Vamos analisar agora a questão da proibição de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor seu Deus. A citação desse texto como base para o assunto das vestes nos nossos dias tem sido rejeitado por diversos movimentos. Um destes é que esta ordem faz parte da lei e, portanto, dizem nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Porém, ao observarmos o texto e o seu contexto, percebemos que não se trata das leis cerimoniais ou das sombras, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 17, que se cumpriram perfeitamente em Cristo, não estando mais hoje em vigor, mas o capítulo 22 de Deuteronômio está tratando das diversas leis civis que regulavam o comportamento do povo na relação de uns para com os outros. O princípio moral da lei é santa, justo e bom, conforme Romanos capítulo 7, versículo 12, e o nosso comportamento como santos deveria ser correspondente ao caráter santo da lei. O versículo 5 de Deuteronômio capítulo 22 é o único que trata das vestes, porém, observemos os outros versículos do contexto, por exemplo, os versículos 1 e 2. O Senhor orienta a devolver o boi ou a ovelha extraviada para o seu vizinho. Não se deve furtá-los. O versículo 3 aplica este mesmo princípio para qualquer bem ou objeto do seu próximo, não se deve furtá-los. O versículo 4 orienta a levantar o jumento ou o boi do vizinho que esteja caído no caminho. Não se deve furtá-los. Os versículos 6 e 7 orienta a preservação das espécies. É uma lei ecológica, praticada e exigida até hoje. O versículo 8 é uma lei de construção civil, justa e em uso até hoje. O versículo 9 é uma lei lógica da agricultura observada por agricultores sensatos. Até aqui, temos percebido que as orientações contidas nesse contexto são plenamente aplicáveis a todos nós em todos os tempos. É um princípio bom, santo e justo. E então perguntamos, por que apenas o versículo 5, que trata da vestimenta do homem e da mulher, não deve ser observado hoje? Talvez seja porque toque em nosso egoísmo, uma área muito delicada, vai contra a nossa vontade de seguir a moda mundana
seguir o Deus desse século? Há algo neste versículo que nos chama a atenção, porque diz: porque qualquer que faz tal coisa é abominável ao Senhor teu Deus. É a única vez que o Senhor declara neste capítulo algo abominável aos seus olhos, isto é, a mulher usar roupa de homem ou o homem roupa de mulher. Algo abominável é algo detestável, repugnante, nojento aos olhos dele. Isto não seria suficiente, claro, sobre a importância que o Senhor dá ao assunto? Ainda há uma outra objeção a esse texto, e esta está relacionado aos costumes da época. Dizem, naqueles tempos os homens usavam roupas igual à da mulher, referindo-se às túnicas compridas ou aos trajes semelhantes a um vestido. É verdade que as vestes naquele tempo eram bem diferentes das que usamos hoje, porém havia diferença entre a roupa masculina e a roupa feminina. A orientação do versículo 5 seria uma incoerência se não houvesse essa diferença, e não poderia ser compreendido naquele tempo. Fica evidente, pois, que para o Senhor havia uma roupa para o homem e outra diferente para a mulher, e ele queria que o seu povo destacasse essa diferença da criação através das suas vestes. Homens e mulheres foram criados de forma diferentes, com propósitos diferentes, constituição física diferente, forma corporal diferente, para atuarem em posições diferentes. Se o Senhor os criou assim, Ele deseja que as suas criaturas preservem a forma em que foram criados. Portanto, a orientação do versículo 5 está baseada na natureza da criação. Confira isto com 1 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15. E a abominação do Senhor pela desobediência a este princípio faz parte do seu caráter santo e soberano, que não tolera a atitude insubmissa das suas criaturas em mudar aquilo que foi estabelecido por Ele. A orientação do versículo 5 não está baseada em um rito formal estabelecido exclusivamente para o judaísmo, nem baseado em algo que seria sombra das coisas que haviam de vir, nem de uma lei que deveria se cumprir em Cristo, mas está baseada na soberania de Deus, na criação do homem e da mulher. Yves Saint Laurent é um dos nomes mais conhecidos e importantes da alta costura do século XX. Ele tem mais de 40 anos de carreira, sua marca é vendida em todo o mundo. Em 1966, ele lançou o Le Smoking. Veja uma matéria sobre o assunto. Sem dúvida, o smoking feminino apresentado pela primeira vez em 1966, com uma blusa transparente e uma calça masculina, é a marca de Yves Saint Laurent. Depois disso, o traje passou a desfilar em todas as coleções do estilista. Entre todas as suas criações, Le Smoking, como foi chamado, sinalizava uma mudança na forma como as mulheres se vestiriam dali por diante. A liberdade dada por Chanel agora ganhava poder com o novo traje e tudo o que ele representava uma nova atitude feminina. Para a inglesa Suzy Menkes, editora da International Herald Tribune, o smoking foi transformador. Hoje as mulheres andam normalmente de terno e calça comprida. Isso parece normal, cotidiano, mas na época a mulher era proibida de entrar num restaurante ou num hotel. O smoking, usado até hoje, foi uma provocação sexual dirigido à mulher que queria ter um outro papel. Isto também está numa reportagem tirada da Folha.
Esta matéria é importante no sentido de mostrar que até aqueles que não têm nenhum envolvimento com a igreja, com a Bíblia ou coisas religiosas, reconhece que o unissex, especialmente a roupa masculina para a mulher hoje, parece normal, mas na verdade significa uma provocação sexual, uma nova atitude feminina, um desejo de cumprir outro papel. Outra coisa que estas matérias que temos apresentado revelam é que uma grande pressão iria cair especialmente sobre a igreja depois da década de 60, pois seria a partir desta época que haveria uma drástica mudança no comportamento feminino. E este novo comportamento feminino, caracterizado por rebeldia ao plano original de Deus, mais dias, menos dias, iria se infiltrar no seio das igrejas, trazendo prejuízos irreparáveis, insubmissão e diversos fins, e divisões sem fins. Somos ensinados nas páginas do Novo Testamento que o trabalho de pastorear o rebanho de Deus em cada localidade, alimentando o rebanho com os ensinos da palavra, protegendo-o e fortalecendo com as doutrinas básicas, vigiando e mantendo a igreja com uma vida santa, para se apresentar ao Senhor pura, sem mancha, sem defeito, é responsabilidade especial dos presbíteros, os anciãos levantados, qualificados pelo Senhor e reconhecidos pela igreja. E quando pensamos nesta influência do movimento unissexo, nas pressões que ele aflige sobre as igrejas hoje, especialmente aquelas que ainda preservam a palavra e a pureza do Evangelho, sentimos a dor dos pastores do rebanho que estão gemendo, conforme vemos em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Agonizando, vendo a influência deste movimento invadindo a mente e o coração de jovens e adultos, membros da Igreja de Deus, arrastando o rebanho rumo ao mundanismo e à conformidade com este século, podemos sentir a tristeza e a angústia destes servos do Senhor que serão chamados a prestar contas diante do Senhor no tribunal de Cristo. Mais tristes ainda ficamos quando pensamos em muitos presbíteros, líderes e ensinadores que, de maneira irresponsável e destemida, foram influenciados pela modernidade deste século, vencidos pela força destes movimentos e agora estão abrindo as portas da vida das suas igrejas para uma modernidade irreverente, insubmissa, sem temor, descaracterizando o rebanho do Senhor, fazendo-o mais parecido com os clubes recreativos do mundo do que com a igreja, os chamados para fora. A igreja é uma eclésia, isto é, um povo chamado para fora do mundo, chamados para ser santos, chamados para ser luz, e como luz não se deixa influenciar pelas trevas, como o sal sempre deveria influenciar, mas nunca ser influenciado. Que venhamos a lembrar o que aconteceu com Israel a entrar na terra de Canaã, quando deveriam influenciar as outras nações. A santidade do Senhor não influenciaram, mas, pelo contrário, foram influenciados pelas nações, a idolatria e toda a moda e mundanismo que existia naquelas nações. Todos sabemos a ação do Senhor sobre eles. Que isto nos faça temer e tremer diante do Senhor, em obediência sincera à sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos desperte, abra os nossos olhos e nos dê coragem e determinação para fazermos o que Ele pede, defendermos ousadamente e publicamente a sua palavra, assumirmos sem vergonha alguma a nossa posição em Cristo, aceitarmos de maneira resoluta o opróbrio de Cristo e as afrontas que poderemos sofrer devido à nossa aproximação à palavra do Senhor. Se isto fizermos, certamente provaremos a aprovação do Senhor e a sua atuação poderosa em nós pelo seu Espírito, e poderemos ver uma igreja causando verdadeiro impacto na sociedade em que vive, trazendo honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro clássico O Peregrino, John Bunyan
Descreveu a feira da vaidade pela qual cristão e fiel tiveram que passar no seu caminho para a cidade celestial. Era um lugar muito ocupado com todos os tipos de artigos e vendas e todos os tipos de pessoas ali presentes. Descrevendo a cena, Bunyan disse: além disso, nesta feira serão vistas fraudes, jogos, teatros, tolos, safados e velhacos a toda hora, e de todo tipo. Aqui estão, para serem vistos, também roubadores, assassinos, adúlteros e tratantes. A feira da vaidade não era um lugar agradável para o cristão morar. Era corrupto, mau e pecaminoso, mas os peregrinos tiveram que passar por ela porque fica no caminho para a cidade celestial. Porém, Bunyan tinha cuidado para dar ênfase que, enquanto o peregrino estava na feira da vaidade, que eles não eram dela. Ele enfatizou 3 áreas nas quais estes homens eram diferentes. Primeiro, a conversa deles. Os peregrinos falaram a língua de Canaã e não a da feira. Segundo, a falta de interesse deles nas coisas mundanas. Eles não quiseram nada com o que era oferecido como tesouro terrestre, porque o tesouro deles estava no céu. Terceiro, o vestido deles. Bunyan disse: os peregrinos estavam vestidos com um tipo de vestuário que era diferente de qualquer que negociava naquela feira. Com este último comentário, John Bunyan está sugerindo que o cristão deveria ser distinto do mundo na maneira de se vestir. Tal sugestão se tornou um assunto controvertido no cristianismo nestes tempos modernos. A controvérsia surge porque, para alguns, certos tipos e estilos de vestir estão de acordo com o mundanismo, pecado e baixos padrões, enquanto para outros essas mesmas roupas serão apropriadas e defendidas como uma mudança da época. Elas serão vistas como inofensivas, aceitáveis e conforme a moda. Cada lado do debate é normalmente fortemente discutido, com numerosas autoridades e comentaristas citados para apoiar a posição particular adotada. A controvérsia resultante levanta várias perguntas. Primeiro, nossa vestimenta e apresentação realmente importa? Segundo, qual é a vestimenta aceitável para o cristão? Terceiro, quais são os padrões cristãos? Quarto, não deveríamos seguir a moda do mundo? Estas são perguntas que vamos tentar responder. Essa é a nossa intenção. Isto não é para ser visto como um estudo exaustivo do assunto, mas apenas para realçar algumas verdades bíblicas básicas em um assunto muito importante e urgente. Eu espero que o amigo levará o assunto em oração, considerando as citações da Bíblia, e busque no assunto de vestir fazer o que seja para a glória de Deus. Há alguns crentes professos que logo desprezam a ideia de dar tempo e consideração a este assunto. Eles dizem que Deus só olha para o coração, o homem interior, e então nossa aparência exterior é de pouca importância. A Bíblia não ensina tal coisa. É verdade que Deus olha para o coração, conforme Samuel, capítulo 16, versículo 7, mas isto não sugere de maneira nenhuma que ele ignora a aparência exterior. Na realidade, como descobriremos, o contrário é o caso. Pensar que Deus não tem nada a dizer sobre o vestir é fechar os olhos ao testemunho claro da sua palavra infalível.
Os primeiros capítulos da Bíblia nos proporcionam uma introdução a este assunto. Quando Adão e Eva pecaram, comendo o fruto proibido no jardim do Éden, eles fizeram imediatamente para si aventais de folhas de figueira. Era uma tentativa fraca que falhou para cobrir a sua vergonha, porque apesar de estar vestidos daquele modo, eles acharam necessário se esconder entre as árvores do jardim, porém eles não puderam se esconder de Deus. Na viração do dia, Deus veio a eles e lhes perguntou sobre o pecado deles. Castigo seguiu e então Deus revelou a sua terna misericórdia. Ele lhes fez túnicas de pele e os vestiu corretamente. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Ele mudou a roupa deles e lhes deu vestimentas novas. Esta não é a única referência no Antigo Testamento relativo ao envolvimento de Deus com o vestir. Por exemplo, no livro de Êxodo, ele deu o modelo para as vestimentas que seriam usadas pelos sacerdotes. Êxodo capítulo 28, versículos 39 e 40. Em Deuteronômio foram dadas instruções relativas ao vestuário para o homem e mulher. Deuteronômio 22, versículo 5. O Novo Testamento também dá testemunho do que Deus pensa sobre o vestir. Especialmente, 1 Timóteo capítulo 2 destaca o ensino do Senhor sobre este assunto. Seria extremamente tolo ao cristão pensar que Deus não se preocupa com a nossa maneira de vestir. Ele julgou este assunto merecedor da sua atenção. Ele incluiu este assunto na Bíblia, então deve ser importante. Ninguém ousaria sugerir que o testemunho pessoal do crente era apenas importante ou que uma vida santa não era especial para o cristão. Afinal de contas, Deus fala claramente neste assunto. O mesmo se aplica ao assunto de vestir. Pode ser que esses que ignoram o ensino de Deus sobre o vestir revelam uma causa escondida para aceitar o que Deus ensina em muitos assuntos. Se nós rejeitamos a sua palavra neste assunto, o que nos impede de rejeitar a sua palavra em outros assuntos importantes? O século XX testemunhou um espírito crescente de rebelião, permitindo que cristãos professos acreditem que eles podem viver pelo próprio padrão deles e que Deus não tem nenhum direito para interferir as suas vidas. Este é um pecado muito sério e perigoso contra Deus. É o espírito desses a que se refere Isaías capítulo 5, versículo 24. Eles rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Nenhum cristão tem o direito de rejeitar a lei do Senhor dos Exércitos. Como filhos de Deus, nós devemos dar ouvidos a Deus e honrar a sua palavra. Em resumo, quando Deus fala, nós temos que obedecer. É um princípio básico da vida que outros são afetados por nossas ações, conforme Romanos capítulo 14, versículo 7, onde vamos, o que dizemos, como vivemos e também o que usamos influenciará. É um princípio básico da vida que outros são afetados por nossas ações. Afetará outros ao nosso redor. Vários incidentes bíblicos provam este ponto em relação ao vestir. Vamos considerar Tamar e Judas em Gênesis, capítulo 38, versículos 14 e 15. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez e cobriu-se com um véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher, e vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. Tamar se vestiu como uma meretriz, ela vestiu o traje de uma prostituta, e Judá foi enganado em pensar que ela era uma prostituta. As ações dele são indesculpáveis, mas nós não podemos ignorar o fato que a maneira dela se vestir
enviou uma mensagem específica e influenciou a decisão pecaminosa dele. Também vamos considerar Josué capítulo 9, versículos 12 a 15. Josué e os homens de Gibeão. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui, agora, já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa de muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram a sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. A aparência desses homens nas suas roupas velhas e empoeiradas levou Josué a acreditar que a história deles, de ter viajado uma longa distância, era verdadeira. As roupas deles influenciaram a decisão dele para os receber e os tratar amavelmente. Consideremos também 1 Samuel, capítulo 28, versículos 8 a 12, onde encontramos Saul e a feiticeira de Endor. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com eles 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. A mudança das roupas de Saul, entre outras coisas, teve um efeito em como esta mulher agiu. Se ela soubesse a verdadeira identidade dele, provavelmente ela não teria cometido o pecado. Esses 3 exemplos certamente provam o princípio básico, que nossas roupas influenciam os outros. É interessante notar que em todos estes casos as roupas influenciaram outros para pecar. Nossas roupas têm uma grande influência em outras pessoas. Este é um pensamento sério para o cristão. Uma mulher pode incitar um homem à cobiça e a desejos pecaminosos pela sua maneira de vestir. A imodéstia e indecência dela pode despertar paixões más dentro dele, que pode conduzi-lo ao pecado. Isto não desculpa as ações pecaminosas dele, mas ele poderia não ter pecado se ela tivesse se vestido de uma maneira decente. E piedosa. Talvez alguma das moças de hoje que são descaradamente imorais não seriam adotadas por senhoras que são cristãs, professas, se ela percebesse a influência destrutiva e pecaminosa que podem ser nos outros em redor. Nós precisamos dar atenção à influência que as nossas roupas estão tendo, enquanto nós não falaríamos para encorajar pensamentos pecaminosos em outros. Poderia ser que nossas roupas estivessem fazendo isto por nós. Um ditado diz: você não pode julgar um livro por sua capa. De certo modo, isso é verdade. Um livro pode ter uma capa que não atrai e ainda ser um livro interessante. Por outro lado, se a capa de um livro descreve uma cena de guerra, você pode estar quase certo que o livro é sobre guerra. A capa pode revelar algo do conteúdo do que está dentro. Assim é com as roupas. Se eu fosse pregar numa reunião com uma gravata amarela, casaco verde, calças roxas, sapatos azuis, camisa
preta e cabelo tingido, eu sei que soa ridículo, estaria claro que eu ou estava doente ou agindo como tolo. De qualquer modo, minhas roupas teriam revelado um problema sério. Se nós aceitamos o princípio ou não, nossas roupas são uma indicação do que somos, ou talvez, para ser mais preciso, elas são uma indicação do que nós gostaríamos que os outros pensassem que somos. Um exemplo disto é visto na parábola do homem sem o vestido nupcial, em Mateus capítulo 22, versículos 2 a 14. Era o costume em Israel que os convidados usassem o vestido de núpcia provido por quem os convidou. O convidado que recusou usar este vestido era evidentemente rebelde. Ele recusou aceitar o padrão que foi esperado. Ele não se sujeitou à vontade do rei. Ele não honrou o rei, nem obedeceu à sua lei. O vestir dele traiu o seu coração, revelou o seu caráter. O assunto de vestir é muito importante. Nós não podemos nos esquecer disto. Nós não devemos tratar isto como um assunto controverso que seria melhor ignorar. O contrário é o caso. Nosso vestir e apresentação são assuntos muito importantes e ainda mais em nossos dias. As únicas preocupações de muitos no início do século passado, relativo à roupa, era o preço e a duração delas. Não é mais assim. A indústria da moda assumiu mais influência do que nunca. Há maior variedade e mais interesse nisto que era uma vez. Modas são mais ousadas do que nunca e parece haver uma tentativa para alguns se vestirem de maneira mais provocante que no passado. Nós não podemos negar esta tendência moderna ou negar sua influência em alguns que professam o nome de Cristo. Como é para nos vestir? Que padrões deveríamos seguir? Onde podemos achar direção neste assunto? Que princípios deveríamos adotar? Essas são as perguntas que agora estão diante do cristão sério. Não há nenhuma falta de conselho. Alguns defenderão que nós deveríamos manter o ritmo da época e assim concordam com as grandes casas de modas de Londres, Nova York e Paris, deveriam controlar o nosso vestir. Outros sugerem que os cristãos precisam se parecer com o mundo, se eles querem ganhar o mundo. O apelo geral é: vista-se como quiser e siga a tendência moderna. Mas isto está certo? Seria este o padrão do cristão? Certamente que não. A Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Não só deveria governar o que nós acreditamos, mas também como nos comportamos. A confissão de fé de Westminster diz: todo o conselho de Deus relativo a todas as coisas necessárias para a sua glória, a salvação do homem, fé e vida, minha ênfase, ou esta expressamente escrito na Bíblia, ou temos nela os princípios e exemplos para nos guiar. Claramente a Bíblia é o guia do cristão, em cada detalhe da sua vida. As ambições dele, atitudes, ações, aspirações, associações e apresentação dele serão governadas pelo que Deus declarou na sua palavra preciosa. Alguns podem dizer que a Bíblia é um livro antigo e não relevante para hoje, mas deve-se lembrar que enquanto o tempo passa e o mundo e os homens mudam, os padrões de Deus não mudam. Portanto, o que Deus esperou do seu povo no passado com respeito ao vestir, ainda é o que ele espera do seu povo hoje. Quais princípios Deus deixou a respeito do nosso vestir? Nós devemos nos vestir com modéstia e decência. Paulo expõe esse princípio claramente diante de nós em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10. Embora Paulo está dirigindo suas palavras para mulheres, os homens não devem pensar que
as verdades estabelecidas aqui não são aplicáveis a eles, homens também têm uma responsabilidade para se vestir com modéstia e decência. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em trajes honestos, decentes, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Esse texto apresenta o que o Espírito Santo chama traje honesto, ou seja, decente. A palavra decente significa bem organizado, conveniente, próprio, ordenadamente. A palavra traje se refere a um vestuário comprido e não apertado. A ênfase está em um vestuário que não acentua as formas do corpo da mulher com uma frase. O Espírito Santo abrange uma variedade de assuntos relativos ao vestir da mulher. As seguintes diretrizes podem ser úteis. Primeiro, o vestuário é para ter o comprimento adequado. Isaías capítulo 47, versículo 2, sugere que a perna, pelo menos até o joelho, deve ser coberta. Devemos lembrar que roupas que parecem compridas quando a pessoa está em pé podem ser horrivelmente curtas quando ela estiver sentada. Segundo, o vestuário é para ter o tamanho certo. Roupas muito apertadas não podem ser julgadas modestas ou decentes. E terceiro, o vestuário é para ter um estilo adequado. O estilo adotado é para ser o que convém a um seguidor de Jesus Cristo. Algumas das modas provavelmente hoje são extremamente pecaminosas e ultrajantes quando medidas por este padrão. Elas não são modestas nem decentes. Roupas são para cobrir o corpo. Elas não são para mostrar as formas do corpo. A regra tem que ser: não use roupas que mostrem o seu corpo. Tenha respeito por você e seja modesto e decente em seu vestir. A atitude de Rebeca poderia ensinar para muitas mulheres modernas uma lição vital. Quando ela se aproximou de Isaque pela primeira vez, que era o seu futuro marido, ela não se vestiu de uma maneira indecente. Quando ela soube que era Isaque, tomou ela o véu e cobriu-se. Gênesis capítulo 24, versículo 65. A palavra véu se refere ao vestuário de uma mulher na qual ela poderia se cobrir. A palavra cobriu-se é a mesma usada por Deus para cobrir o pecado. Sugere uma cobertura completa. A lição é simples. Ela não se vestiu imodestamente. Ela se vestiu decente e corretamente. Tal ação condena a filosofia moderna que sugere que para a mulher jovem, para ser atraente ao sexo oposto, elas têm que se vestir provocativamente. Deus exige modéstia e decência. Os princípios de modéstia e decência não significam necessariamente que nosso vestir e apresentação sejamos mal arrumados e desatraentes. Não há nada errado com roupa atraente. Não há nenhum pecado em ser elegantemente vestido e ser bem apresentado. Antes, há toda razão para o cristão ter cuidado de apresentar-se de uma maneira piedosa e apropriada. Modéstia e decência não deveriam ser vistas como um obstáculo para roupa respeitável e a moda. Nós nos vestimos de acordo com o nosso gênero. Deus fez uma distinção entre macho e fêmea. Isto é claro em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Há uma diferença, e esta diferença pode ser vista ao longo da Bíblia. Nós fomos e somos diferentes em posição, responsabilidade e em nosso serviço cristão. Isto tem a ver também com o vestir. Uma das passagens mais controvertidas da Bíblia relativa a este assunto
Repetimos, é Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Há opiniões contraditórias sobre o que este texto ensina de fato. Alguns sugerem, primeiro, isto se refere ao costume dos homens e mulheres pagãos quando eles vieram adorar Vênus. As mulheres teriam se apresentado em armaduras, enquanto os homens se apresentaram em roupas de mulheres. Era uma abominação a Deus. Segundo, se relaciona à prática de sodomia, invertendo vestuário para fins pecaminosos, homens se tornando efeminados, mulheres se fazendo o papel de homens. Também esta era uma abominação diante de Deus. Muitos dirão que este ensino não tem nada a ver com o vestir da sociedade moderna. Eu quero discordar. Comentando sobre este texto na Bíblia de Matheus Henry, ele disse: a distinção dos sexos deve ser mantida pelo vestuário, para a preservação da nossa pureza moral e dos nossos semelhantes em redor. Adam Clarke, outro comentarista da Bíblia, disse, relativo a Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, que é um preceito que se aplica particularmente aos países onde só o vestir distingue entre macho e a fêmea. O cavalheiro pode, a qualquer hora, aparecer como uma mulher no vestido feminino e a mulher aparecer com um homem no traje masculino. Se isto fosse tolerado na sociedade, produziria a maior confusão. Parece que esses homens pensaram que estes princípios ainda se aplicam hoje, e eu sou inclinado para concordar. Deus ensina uma diferença no estilo do cabelo entre homens e mulheres, conforme é visto em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Não seria razoável para sugerir uma diferença também no vestir? A palavra veste, que é usada em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, também lança luz neste assunto. Significa uma veste exterior, a veste visível ao olho. Isso sugere que uma distinção deveria ser vista de longe. Se essa distinção não é vista, como vamos determinar se a pessoa diante de nós é masculina ou feminina? Olhar ao seu corpo? É exatamente este o desejo do diabo. Confusão e tentações para o pecado seriam reduzidos consideravelmente se cada pessoa se vestisse para manter a distinção dos gêneros. Nós nos vestimos para não ofender os outros. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículos 9 a 13, o Espírito Santo estabelece um princípio para o viver prático do cristão. É possível, para nossa conduta, fazer outro cristão cair ou tropeçar na sua vida espiritual. Porém, por mais que nós desejamos negar isto, é verdade. Os crentes devem olhar para Cristo, mas, frequentemente, eles olham para os cristãos, especialmente os da mesma idade. Então, nós devemos ter cuidado para não ofender ou agir de maneira que isto prejudique outro cristão. Isto também se aplica no vestir. Nós devemos ter cuidado para não fazer outro crente tropeçar no seu caminho por causa da nossa vestimenta. Nós não devemos nos vestir de uma maneira que é associado com o pecado. Certa maneira de vestir é associada com certos pecados. Por exemplo, uma meretriz se vestirá para publicar a sua imoralidade. Pessoas envolvidas frequentemente em religiões orientais adotam uma certa forma de vestido distintivo. Músicos de rock e gangues de motocicletas frequentemente escolhem certas jaquetas e as vestem para ser distintos de outros grupos semelhantes. Nenhum filho de Deus deveria querer imitar este tipo de vestimenta. Qualquer artigo de vestuário que é associado com rebelião
aberta, imoralidade ou qualquer outro comportamento pecaminoso deve ser evitado pelo crente. Nós devemos nos abster de toda a aparência do mal ou não? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Estes são os princípios que importa em nosso vestir. Está na hora para se fazer a pergunta: eu sigo este princípio? Meu vestir reflete os preceitos da palavra de Deus? Eu obedeço a Bíblia? Ou eu estou seguindo e estou me vestindo de acordo com a moda da época? A indústria da moda não faz nenhuma tentativa para esconder a motivação atrás de seu trabalho. Ela dirige e é dirigida por um desejo de ser diferente, nova, atrativa, ultrajante, ousada, corajosa, atraente. Em alguns casos, descaradamente sedutora. Moda moderna não leva em conta as leis de Deus e não está preocupada com códigos gerais de decência. Muitos que usam tais vestimentas têm a mesma atitude. Eles querem fazer um anúncio de moda a ser vistos em geral pelo mundo, especialmente pelos homens. Eles são motivados por desejos mundanos e carnais. O cristão não deve ser motivado por tais desejos. Motivação para todos os aspectos da vida cristã deveria girar em torno da nossa relação com o Deus triuno. Veja 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, onde afirma: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Note, não é só no vosso espírito para glorificar a Deus, mas no corpo, os quais pertencem a Deus. O cristão já não pertence a si mesmo. Ele tem um novo mestre, e é imperativo que ele se comporte de uma maneira que o glorifica. Esta verdade é da mesma maneira aplicável quando nós consideramos o assunto de vestir. Paulo nos lembra que, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Este deve ser o teste para o cristão e levanta várias perguntas para ele considerar. Eu me visto para agradar a Deus, a mim mesmo ou aos homens? Há uma tendência evidente nesta época de pessoas se vestirem para chamar a atenção de outros. Elas não desejam nada além de agradar outros ao seu redor. Elas vivem para ser aceitas pela sociedade. Isto significa frequentemente vestir-se de uma moda particular, simplesmente para agradar os amigos. O cristão, por outro lado, quer ser semelhante a Cristo. Ele sempre fez o que agradou a Deus. João capítulo 8, versículo 29. Isto deveria governar nossa escolha no vestir. Será Deus, nosso Pai, agradado com o nosso vestir? Meu vestir recomenda a minha confissão cristã. O cristão deve confessar publicamente a sua fé em Cristo. Nós devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Conforme 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Porém, os cristãos professos farão muito dano ao seu testemunho se eles são vestidos de uma maneira identificada com o pecado, da mesma maneira que o testemunho do cristão pode ser danificado pelo lugar que ele frequenta, assim pode ser danificado pela vestimenta que ele usa. Eu estou promovendo o pecado pela minha maneira de me vestir? Se tornou um fenômeno da época moderna as roupas exibir um logotipo de certas marcas, camisetas, camisas de moletom e casacos podem promover meios efetivos de propaganda. Além disso, certas roupas exibem vários slogans e declarações. Nem todas estas coisas são cristãs. Muitas camisas promovem álcool e fumo,
e algumas declarações impressas em camisetas são completamente mundanas e anticristãs? O Filho de Deus deveria seguir este exemplo? Ele deveria anunciar álcool e fumo em suas roupas? A resposta deve ser um enfático não. Estão meus pensamentos constantemente ocupados com a moda? É possível para o cristão ter uma obsessão prejudicial com a moda e suas tendências. Com alguns, há uma atitude próximo disto para manter-se na moda. Consequentemente, qualquer estilo de roupa é julgado aceitável. A palavra de Deus não é considerada. A influência das roupas não é levada em conta e a primeira preocupação é de manter e sempre com a moda. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, lemos: a aparência deste mundo passa. Nossas mentes não deveriam ser dominadas por estas coisas passageiras. Há assuntos muito mais importantes que as mais recentes ofertas de Londres, Nova York ou Paris. Outro ponto: minha apresentação glorifica a Deus? Enquanto este artigo não se refere em detalhes aos assuntos controversos de maquiagem, brincos e vários penteados, muitos dos principais e princípios já citados podem ser aplicados. Enquanto a Bíblia não condena expressamente tais práticas, há referências que têm que colocar uma grande interrogação sobre elas. Em muitos casos, há associação com pecado e pessoas pecadoras. Por exemplo, Jezabel, que ficou afamada por pintar os seus olhos, 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, foi um caráter infame que odiou os servos de Deus. Isto deve ser significante para o cristão. Por que nós quereríamos ser identificados com o que foi identificado como pecado? Permanecem sérias dúvidas sobre este assunto, e onde há tais dúvidas, devem ser tomadas precauções extrema e cuidado, para que nós não ofendamos outros crentes, e mais importante ainda, para que nós não ofendamos a Deus. Em todos estes assuntos, o cristão deveria ser guiado por um desejo profundo para fazer o que é certo diante de Deus. Ele é nosso Pai, e da mesma maneira que uma criança buscaria agradar seu pai terrestre, assim o cristão deveria se esforçar para fazer o que é certo e honrável para nosso Pai Celestial, apesar das práticas e pressões do mundo. O assunto de vestir é importante. Não pode ser desprezado, mas não é o mais importante. É possível para um indivíduo se vestir modesta, decente e corretamente, e ainda ter uma alma não salva e em pecado. Nossa aparência externa não pode mudar a corrupção interna. A aparência externa não pode salvar a alma. Submissão a uma apropriada maneira de vestir é boa, mas não é substituto para a graça de Deus em salvação. Algo mais é preciso. É o vestido de salvação provido por Cristo. Este não é um vestido para o corpo, mas para a alma. Não se trata do exterior, mas do homem interior. Não é feito de fibra e algodão, mas com o sangue e a justiça de Jesus Cristo. Não é temporário, é eterno e nunca muda. Isaías descreveu isto nestas palavras, capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça. Este é o adorno que toda alma precisa. Estar diante de Deus sem este vestido de salvação e sem o manto da justiça de Cristo é estar diante dele nu e em vergonha. Este vestido nos faz aceitáveis diante de Deus e agradável a Ele. Este é o vestuário que todo homem e mulher deveria se esforçar para ter. Não só é excelente, é eterno. Como você pode ter isto? Recebendo Jesus Cristo como seu Salvador pessoal.
Quando o filho pródigo, em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, voltou ao pai dele, confessou o seu pecado e confiou na misericórdia do pai, ele lhe deu o melhor vestido. O pecador arrependido que vem a Cristo, crendo nele, será adornado na retidão dele, será vestido do manto de salvação. Então, na eternidade, ele será contado entre aqueles que tiveram os seus vestidos lavados no sangue do Cordeiro. Veja Apocalipse capítulo 22, versículo 14.